Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, eu sou Marcelo Queiroz e deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você acha? Precisa ter terra para criar abelha? Claro, essa resposta, creio eu, que é muito conhecida por todos. Não precisa de terra. É sobre esse assunto que vamos conversar hoje, porque por mais que não precise de terra para criar abelhas, alguns pontos são muito importantes estar observando, principalmente quando você cria abelha na terra dos outros. Você tem que ter muito cuidado com alguns pontos e estar preparado, sempre ter o plano B, porque mais cedo ou mais tarde alguém pede para você desmontar apiários das terras deles, principalmente se você não observar alguns pontos que vamos comentar agora, quando eu estiver abrindo essa colmeia, fazendo uma revisão nela, mostrando para você. Essa é a colmeia que vou estar revisando. É uma colmeia que está mais atrasada em relação às outras colmeias desse apiário. Logo é bom estar atento, porque caso seja necessário, alguns manejos são muito importantes aqui, como a troca da rainha. Mas já puxei aqui a tampa, já vi que tem muita abelha. E que no caso aqui elas também já começaram a puxar a cera alveolada que eu tinha andado, que é muito bom, né? E aí, gente? Quero iniciar aqui fazendo a seguinte pergunta, né? Você cria abelhas em terras de terceiros ou em terras suas? E caso você crie abelha em terra de terceiros, você já teve problema? Porque assim, essa pergunta, né, é muito comum em apicultura, se é preciso ter terras para criar abelha. E obviamente que não, mas você vai precisar criar dentro da terra de alguém, se você não tiver terra. Eu crio algumas dentro de terras próprias, mas também tem um apiário dentro de terras de parentes, que é quase como se fossem minhas. E obviamente eu não tenho problemas, porque são pessoas boas de lidar. Mas eu conheço pessoas, colegas, que do nada, principalmente em períodos impróprios, essas pessoas são solicitadas a tirar os seus enxames da área. E sempre que isso acontece, não é legal. E por mais que de fato não seja preciso você ter terras para criar abelhas, algumas coisas, alguns pontos são muito importantes você ter em mente quando você cria abelha na terra dos outros. E é sobre isso que vamos iniciar aqui conversando enquanto fazemos essa revisão. Aqui, ó, observando aqui, elas começaram a puxar a cera que eu dei desse lado. Logo eu vou iniciar aqui, ó, fazer um manejo bem interessante. A cera que está desse lado aqui, eu vou jogar para cá. Aqui eu vou deixar fora, no caso. E a cera velha eu vou colocar toda desse lado. E geralmente, ó, tem muito mel estocado na cera mais velha e pouca postura. Então assim, ó, o primeiro ponto quando você cria abelhas na terra dos outros, que é bom você ficar atento e observar isso, é que esse apiário ele não pode ser fixo. Você tem que montar ele de uma forma e com a estrutura mínima, para se for necessário você tirar ele de local. A postura dela tá muito boa, ó, na cera velha, mesmo assim tá boa. Porque mais cedo ou mais tarde as pessoas vão sim pedir para você tirar. Inclusive se você tem apiários mais, assim, em pessoas mais confiáveis que não vão lhe solicitar isso, você nunca coloca ele na capacidade máxima para receber essas abelhas desses locais aonde as pessoas pediram para você tirar. Olha só que postura maravilhosa, né? Ainda não vi a rainha, está top a postura. Então estou colocando toda para esse lado aqui, ó, porque elas não puxaram a cera nova desse lado, mas estão puxando desse. Logo eu vou jogar toda a cera alveolada que tem para elas puxarem desse lado, que é o lado que elas vão puxar melhor, mais rápido. Então esse é o primeiro ponto, né? Você não pode montar esse apiário fixo. E o segundo ponto é justamente, reflete um pouco isso também, porque você não vai ter autonomia sobre esses apiários. E é por isso que você não pode montar eles
forma fixa. E aqui a lâmina de cera que elas iniciaram a puxar. Olha só. Estão estocando o alimento. Top. E aí nesse contexto também, outro ponto que é muito importante quando você for montar, justamente para evitar, você tem que, isso, né, criando na terra dos outros, você tem que montar seus apiários o mais longe possível de cercas, estradas. Claro que você tem que manter a proximidade mínima necessária para facilitar o seu trabalho e manejo, mas é interessante você também estar observando isso, porque são essas situações. Muitas vezes o dono da terra precisa ajeitar uma cerca, ajeitar uma estrada, ou por ser próximo das casas, e isso você também tem que evitar. Elas vão ali pegar água, pegar algum alimento, e por esses motivos o dono da terra pode lhe pedir para você tirar os seus enxames dessa área. Principalmente reforma de cerca, estradas, você tem que observar esses pontos, porque se suas abelhas, no primeiro sinal de incômodo, mesmo você estando pagando ali uma renda mínima, o dono da terra, ele vai pedir para você tirar suas abelhas. E isso, na maioria das vezes, é um grande incômodo, não vem na hora certa e você se estressa bastante fazendo essas adequações. Então sempre observe esses pontos. Não monte apiário fixo em terras de terceiros, porque você não tem tanta autonomia sobre o apiário. E nunca monte o apiário muito próximo de cercas, estradas ou residências, porque no primeiro sinal de incômodo vão pedir para você de montar esse apiário da terra da pessoa. No entanto, quando você cria em terra própria, é muito bacana, porque você pode montar apiários fixos, você vai ter uma autonomia maior sobre os seus apiários e, claro, um maior retorno econômico, porque você muitas vezes não paga renda, geralmente é perto da onde você guarda as coisas, faz manejo, mas nem sempre esse é o ideal. Quem cria abelha sempre também acaba criando em terras de terceiros. Logo, esses pontos também são importantes para todos que criam abelhas. Bom, aqui o manejo foi concluído. Basicamente eu coloquei toda a cera que já tinha aqui puxado, a cera velha desse lado, porque elas estocam muita cera nas laterais. Vou até ver aqui uma coisa que é importante, ver se tem crias aqui também. Nem me liguei nisso, mas tem. Porque aqui a tendência agora, que elas vão puxando aqui a cera, a rainha vai dar preferência por fazer postura aqui, nesses quadros. E aqui, desse lado aqui, elas vão colocando mais alimento, principalmente nesses dois quadros aqui. Aqui, quando ela puxar toda a cera e estiver chegando aqui, eu já posso colher esses dois quadros, adicionar mais cera, ou até mesmo colher antes e adicionar a cera desse lado. E aqui toda semana estou fazendo revisão e observando isso, porque a tendência aqui é trocar toda essa cera, ou o máximo que eu conseguir antes de eu colocar aqui uma melgueira. Fechar a colmeia, dar o manejo por encerrado. Lembrando que se você cria abelhas em terras de terceiros, você tem que ter esses cuidados. Outra coisa muito importante, nós estamos lançando uma série de cursos, palestras, treinamentos. Também estamos configurando a área de membro, para você que quer contribuir de alguma forma, até mesmo aprender um pouco mais, não quer pagar muito caro pelo curso de apicultura. Sendo membro, você pode contribuir e ao mesmo tempo dar um passo além na atividade ou iniciar na atividade a partir dos projetos que estamos montando, pensando em você. Logo dou por encerrado. Dúvidas e sugestões nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.